Boa noite. O País em Análise está no ar, onde iremos comentar as principais notícias que marcam a semana. Para a edição de hoje, vamos destacar os seguintes temas: abertura do novo ano judicial, greve de professores e educadores que continua a dominar a atualidade informativa, onde iremos também passar em revista a greve na Agripalma. A eleição do novo presidente do Partido de Convergência Democrática, PCD. Iremos também abordar o lançamento das obras da Marginal 12 de Julho e a ordenação do Bispo Dom João VI de Nazaré. E para fazer análise destes factos, temos como comentadores residentes Martinho Tavares e Ambrósio Quaresma. A todos, muito boa noite. Vamos lançar o primeiro tema. O novo ano judicial arrancou esta sexta-feira. A cerimónia de abertura teve lugar no edifício reabilitado do Tribunal da Primeira Instância e foi presidida pelo chefe de Estado, Carlos Villanova. Esta é uma cerimônia de praxe para o sector da justiça. O início do novo ano judicial é marcado por uma sessão solene em que o estado da justiça tem sido o foco de alguns anos a esta parte. Hoje é dia 15 de março. Reunimos-nos nesta sala solene do Palácio da Justiça, neste edifício secular, para mais uma vez celebrarmos a cerimónia solene de abertura do novo ano judicial. Mas é tempo também de celebrar, porque esta cerimónia se constitui como um reflexo profundo de respeito pelos valores constitucionais da independência dos tribunais e da autonomia do Ministério Público. Durante o ano 2023, o Governo assentou esforços para o fortalecimento do diálogo com os tribunais e Ministério Público, no respeito da independência e da autonomia dos respectivos órgãos e buscou o envolvimento de todos nas discussões sobre os principais temas da reforma da Justiça. Habitual não é, contudo, o estado de espírito com que hoje presido a esta cerimónia. Porque se no passado, como no antepassado, era já grande a preocupação quanto ao estado da nossa justiça, hoje, mais do que preocupado, estou apreensivo quanto ao seu futuro. Reflexo do sentimento que é transversal a toda a sociedade de que a justiça não vem funcionando. Já está lançado. Mais uma vez, meus senhores, muito obrigado por ter aceito, no fundo, esse convite, ter como comentador residente aqui na televisão, pelo País em Análise. Ambrósio Quaresma, houve de fato a abertura do novo ano judicial. É sempre as palavras, a justiça não funciona. Nós vamos ver a justiça como um dos órgãos de soberania. Parece-me que é um órgão de soberania que menos funciona no país, ou seja, que cumpre alguns requisitos que favoreçam a população, que favoreçam o país. É um órgão que fala-se em investidores, mas muitos investidores têm receio de vir investir neste país porque a justiça não funciona. Eu acho que o senhor Presidente da República esteve muito bem na abertura deste ano judicial. Eu vi as suas intervenções mais alargadas na rádio. O senhor Presidente da República elencou uma série de questões que as pessoas ficam mesmo satisfeitas a forma como é que ele falou do sistema da justiça. A justiça, até eu vi há bocado, disse que está apreensivo quanto ao futuro da justiça. Isto eu acho que é uma declaração que vem do Presidente da República e
e está bem enquadrada. Está bem enquadrada. Se você perguntar a princípio quanto ao futuro da justiça, toda a população também sente isso. Veja um caso que é escandaloso e que saiu mesmo ao público em 2018. Eu creio que são 4 juízes medíocres, declarados medíocres. Quando o MLSTP volta ao poder, parece que esses juízes eram juízes do MLSTP. Deu de volta a esses juízes todos, reintegrou esses juízes todos considerados medíocres no sistema. O que é que se pode esperar de uma justiça? Isso ficou mal nacional e internacionalmente. Como é possível um órgão de soberania que tem quadros medíocres, principalmente na justiça, vem um governo, reintegra essas pessoas? O que é que nós esperamos da justiça? O que é que nós podemos esperar? Podemos esperar aquilo que o Presidente da República diz. Ele está mesmo a princípio. Quanto ao futuro da justiça. E como todos nós estamos. Marta Tavares, tem a mesma opinião? Por que não funcionam os tribunais de justiça santimense? Eu acho que, antes de mais, gostaria de cumprimentar os telespectadores, agradecer uma vez mais pela oportunidade e dizer que o problema da justiça não é novo. Não é novo. Portanto, desde assistimos em direto o magistrado Assis bofeteado na sala de julgamento, tivemos processos que eram roubados e desviados. Portanto, a degradação do poder da justiça. Hoje, a justiça está na rua. As pessoas prendem um ladrão, espancam, encontram uma pessoa acusada de feiticeira porque alguém morreu, espancam e é morto. Portanto, a apreensão do Sr. Presidente não tem nada a ver com o problema dos quadros, porque os tribunais têm autonomia administrativa e financeira. Portanto, o que quer dizer que quem administra a justiça tem essa prerrogativa de se governar. Não é nenhum governo, não é intervenção de nenhum governo que intervém no autogoverno de qualquer outro órgão de soberania. Eu acho que o problema aqui é outro. Eu acho que tem que se fazer a reforma a partir das estruturas e do modelo, a partir de leis, e não de forma pessoalizada. Eu acho que se eu tiro o meu, outro põe dele, quer dizer que há uma desestruturação e uma desatização do próprio fim último da instituição que ela tem que ter. Tem que ser cega, surda e muda perante aquilo que se chama tomar partido. Ela tem que ser imparcial. Portanto, para isto, há regras. Uma das regras é ter autogoverno. Portanto, não está em causa, do meu ponto de vista, isto. O que é preciso é que haja leis que determinam quais são as regras do jogo, e essas leis que estejam em consonância com as regras básicas que é a Constituição, e também que se dê meios e que se valoriza os quadros. Dá-me licença. Essa abertura do âmbito judicial acontece num período particular, em que inicia-se um processo de reforma. Não inicia com este governo. Eu lembro que houve uma cimeira em que esteve o antigo presidente Evaristo Carvalho, teve a senhora das Nações Unidas, teve o enviado do secretário-geral, e estiveram o presidente da Assembleia, o primeiro-ministro, estiveram reunidos e chegou-se à conclusão que tinha que se fazer reforma. E as Nações Unidas se comprometeram em ajudar, do ponto de vista financeiro, para que haja uma reforma. Mas a reforma não pode ser pessoalizada, para que eu passe a sensação que cada partido tem gente sua e que faça a nomeação à la carte. Portanto, é isto. Eu acho que o presidente, eu leio naquilo que o presidente, a preocupação do presidente é que se faça uma reforma genuína, não do ponto de vista de que, com abertura para que eu venho, põe o meu, outro vem, e que passe essa imagem a nível internacional
e que muitas vezes nós vemos nas redes sociais coisas que são autênticas aberrações, que põem em causa o nosso sistema, desacreditam a nossa democracia e as instituições. Eu penso que há outro aspecto que esse tem a ver com o clima de descrença. Vejamos, neste momento, nós vimos no último julgamento, em relação à questão do golpe de Estado, uma desautorização dos próprios tribunais. Portanto, quase que transmitido em direto. Há recursos que não são atendidos, há julgamentos inconclusivos, há uma série de coisas que, neste momento, eu penso que tem que se fazer, de facto, uma reforma profunda. Eu estou de acordo com aquilo que enuncia a senhora Ministra. Acho que se pôr em prática, desde a reforma do modelo de julgamento, da presença, da ausência de coisa através de videoconferência, descentralização dos tribunais. Eu penso que o príncipe tem direito a que as pessoas sejam julgadas, condenadas, se for provado, e que se tenham o cumprimento das suas penas lá. Eu digo a mesma coisa em relação à CAUE. É preciso haver a descentralização. Neves precisa que se coloque o tribunal a funcionar em pleno e que se dê meios necessários. Eu acho que também nessa conjuntura tivemos a inauguração do que eu chamo do nosso Palácio da Justiça, que é o Tribunal de Primeira Instância. Eu acho que, além disso, é preciso dar meios. Quadros, agora também essa abertura numa conjuntura também difícil. Quadros e fazem concurso, depois já há como que uma desautorização de um órgão que tem autonomia, depois intervém o outro, passando, quando são coisas que são feitas, a prevenção é melhor do que a cura. Portanto, se fossem as instituições, os órgãos de soberania, tivessem cuidado de se prevenirem, tratarem com antecedência todos os trâmites, as regras, os critérios, nós não teríamos isso na praça pública com um órgão a pôr uma causa ou outro, os intermediários, os intervenientes virem para a praça pública, desacreditar as instituições. Eu acho que é preciso que haja essa reforma e essa reforma seja transversal a todas as instituições que fazem fazem um concurso para que funcione de fato. Desde a Assembleia, o Governo, que entra com os meios, o próprio Tribunal, eu penso que é possível e eu encorajo e eu dou em certa medida um certo encorajamento, sobretudo para que o Presidente tome dianteira disto, porque tome dianteira no sentido de utilizar a sua magistratura de influência para que isso seja feito com maior imparcialidade, com maior equidade, para não voltarmos a editar aquilo que é, e põe o meu, tu pões teu, tiras teus e depois não pode ser ela. Como é que o Presidente da República possa interferir? Magistratura de influência. Não, magistratura de influência, isso é uma coisa muito teórica. Eu acho que os juízes, os tribunais, como órgão de soberania, eles têm que ditar a lei, têm que fazer a justiça. O que não existe. Nós temos uma justiça em Santo Tomé, uma justiça de elite, em que você tem dinheiro, safas. Não tens, ficas aí. Está a entender? Não pode ser. Tem que se profissionalizar também os juízes. E essa questão de reforma da justiça, eu acho que em Santo Tomé e Príncipe nós temos que socorrer a cooperação. Não são os juízes estrangeiros que venham ditar as leis, mas os juízes possam chegar a Santo Tomé e acompanhar os nossos. Que eu acho que há muita deficiência dos nossos juízes. Eu não vou falar em competência, porque quem sou eu para dizer isso,
mas a forma como nós vemos o funcionamento da justiça, tudo leva a crer que há muita coisa mal naquela casa. Há muita coisa. As pessoas parecem nem sabem interpretar a lei. As pessoas por vezes deixam processos. Estou a falar porque estou a dizer isso porque falo também com algumas pessoas. Em vez de tratar dos processos próprios para serem tratados, fica aí na gaveta, não tratam e depois são os lesados que ficam baixo para cima, baixo para cima, baixo para cima. Quer dizer, há uma morosidade processual. Morosidade processual. Isso no sistema judiciário sempre existe, porque essa morosidade às vezes explica-se com razão, não é? Porque, mas então quer dizer que há má fé mesmo das pessoas? Porque há processos que você tem que ouvir, tem que investigar. Não se pode pegar há processos que a gente tem que ouvir várias partes. E nem sempre essas partes estão disponíveis quando se procura essa parte para ouvir. Então o juiz tem que ouvir essas partes todas. Então, às vezes há essa morosidade processual devido à complicação que existe. Depois, é a questão de meios. A questão de meios, sim senhor, os tribunais têm que ter meios, mas às vezes refugia-se nesses meios para não atender, muitas vezes, a determinados processos. Porque há coisas simples, muito simples, que chegam aos tribunais e que as pessoas não veem resolvido. Por que é que começa-se a dizer, há muita gente que diz, olha, eu não vou para o tribunal porque aquilo lá, essa gente não resolve aquilo. E essa questão de as pessoas fazerem justiça com sua mão, suas próprias mãos, isso é muito perigoso. E isso deve estar a acontecer no nosso país devido à forma que funciona a nossa justiça. A nossa justiça não está a atender as pessoas. Ok, meus senhores, vamos para outro tema, porque temos vários temas hoje. Exato. Vamos ultrapassar já esse tema. Sim, eu acho que... Queria rematar essa questão também. Não, eu acho que essa questão, outra questão que deve haver periodicamente no sistema, inspeção da judicial e coisa dos juízes, como é que se diz? O termo não me vem agora. Os juízes têm que ser inspecionados, né? Têm que ser inspecionados, porque enquanto às vezes um juiz faça uma justiça, mas alguém que vá lá ver o processo... Sim, no fundo, uma avaliação. Exato, não estava a ver o termo. Os juízes têm que ser avaliados, okay. Porque com a lei não se brinca, com a vida das pessoas, com a liberdade das pessoas, não se brinca. Um juiz não pode pegar o outro, pôr na cadeia, sem ter provas evidentes que está em causa a liberdade das pessoas. Isso é fundamental. Eu queria dizer assim, a descrença em relação à justiça e aquilo que as pessoas dizem que há mais justiça, diferenciar uma para pobre e outra para rico, tem a ver muitas vezes com a sensação que a própria instituição deixa passar. Quais são os casos de corrupção que foram julgados e que terminou o processo? Então, o que é que passa na cabeça da grande franja da sociedade? É que quando se rouba uma banana, é mais fácil pegar o ladrão e mandar para a cadeia. Mas nem mesmo nisso, hoje, há a sensação de impunidade, porque a legislação existente não expedita
em relação ao o processo para que seja célere e passa a ideia de que de uma certa impunidade. Isso faz com que haja dado justiça com as próprias mãos. É uma das coisas também que se tem que tocar. Sim, mas essa questão de corrupção é necessário que o Supremo também tenha meio. É muito difícil de investigar, aí está. Mas para isto é que tem que se melhorar e reforçar os meios através da Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público que tem a Polícia e perícias, capacidade de perícia, capacidade de fazer equipamentos para escuta, há uma série de coisas que nós temos que sair do patamar da justiça, queridos, é uma justiça de outro nível. Okay. Para isso era preciso investir nos meios. Outra coisa que eu acho que eu estou de acordo é a avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho tem que ser feita periodicamente. Neste momento, eu não sei, mas eu tenho experiência da Assembleia, faça avaliação de desempenho periodicamente, faz com que a atividade lá seja levada muito a sério e as pessoas têm medo de perder e de serem. E depois há outra coisa, tem que haver consequência. Não pode fazer a avaliação de desempenho, chumba uma vez, chumba duas vezes e mantém-se tudo na água do bacalhau, como se diz. Então, meus senhores, vamos para o segundo tema. A greve dos professores e educadores entrou no seu 11º dia. Esta paralisação continua a preocupar os pais e encarregados de educação. Salas vazias, o Liceu Nacional ostenta cenário de um deserto. O panorama é o mesmo nos outros centros de ensino públicos, nomeadamente escolas e jardins, há já 13 dias. Enquanto os docentes e o governo não chegam a um entendimento para pôr fim a esta greve, nas ruas reside um clima de descontentamento por parte dos pais e encarregados de educação. Os pais e mães que têm os seus filhos, se isso não acabar, nós vamos começar também a sair para a rua e fazer greve contra professores. O professor ganha dinheiro dele. Nós tiramos dinheiro, matriculamos as crianças. As crianças hoje, professor, de um momento para outro, os professores dizem que porque ele quer aumento de salário, faz greve com a mão dele. Acho que isso tem alguma coisa por meio disso. Se existe esta proposição, gostaríamos que o governo apresentasse de uma forma clara, aberta, para nós também analisarmos e consultarmos a base, os nossos associados, os professores, para que se possa encontrar um ponto de saída. É claro que nós também não queremos continuar com o braço de ferro indefinidamente. Nós temos uma base para negociar e a partir dessa base nós queremos que o governo sente-se à mesa connosco e diga: não vos posso dar 10 mil que ele já disse a toda a gente em todas as comunicações sociais que não pode dar. Mas pode dar quanto? Pode dar 5? Pode dar 6? Pode dar 7? O que nós estamos a apelar às partes é que se chega a se encontra uma saída para este ponto que não tem solução para já. Talvez no próximo ano econômico, mas de momento não. O que é que se pode, qual é a outra ginástica que se pode fazer? Estamos numa mesa de negociação. Tudo é possível, desde que as partes tenham boa fé e interesse em chegar a algum ponto de consenso. Sobretudo temos que trabalhar a questão do diálogo e consenso. Chegar a um ponto. Agora, quando não admitimos cedências, não radicalizamos e não pusermos, é mais difícil. As negociações estão sempre abertas desde que se possa fazer avanços. E nós acreditamos que já houve uma contraproposta, está em análise, o governo vai apresentar a sua parte e aí os sindicatos voltam a reunir e até porque o tempo também ajuda. Quanto mais o tempo passar, nós vamos tendo melhores informações e de uma forma mais detalhada o que é que se pode e o que é que não se pode fazer. O segundo tema está lançado. Vou para o Martim Tavares. O braço de ferro continua. Isto é uma saída, não há uma saída nesse sentido.
Eu acho que neste momento há sinais, parece-me que há uma luz no fundo. Depreende-se das palavras do mediador, que é o Ministério do Trabalho, algumas vezes o técnico, o ministro ultimamente assumiu a mediação. A leitura que eu posso fazer é que há outra proposta e neste momento o governo está a avaliar para fazer para decidir aquilo que poderá ser, porque é verdade que numa primeira fase havia esse imbróglio, houve manifestação de cedência por parte dos sindicatos e ficou-se com a sensação de alguma inteligência do governo. Mas depois da nomeação do ministro, de uma equipa de mediação, que o correto tem que ser mesmo o Ministério do Trabalho a mediar, porque sem mediação as duas partes vão degladiar, esgrimindo cada um os seus argumentos, e as duas partes têm razão. É natural que o governo não tenha capacidade de pagar o que exige, mas da outra parte há justeza, tendo em conta o índice de inflação, que é galopante, o facto de há muito não se ter aumentado o salário, mas é verdade que quando em casa que dou a pau, todos ralham e ninguém tem razão. Mas é possível, eu acho que depois da recomendação feita pelo Presidente, também do discurso que fez o Primeiro-Ministro, dando a entender de que, apesar de tudo, é possível haver algum entendimento, e agora, coordenar com a intervenção do Ministro do Trabalho, que é o chefe, digamos, da mediação, eu deduzo que nos próximos dias, ou na próxima semana, pode ser que haja fumo branco e que se chegue a um acordo. É evidente que ninguém negocia para que alguém seja minorizado e pareça que está a mendigar, ou que a outra parte parece que haja excessiva cedência. As duas partes têm que ceder e chegar a um acordo, porque senão toda a gente perde. A sociedade que perde. É o governo que fica desacreditado, é o sindicato que fica desacreditado, e as duas partes tem que haver alguma flexibilização para evitar que passe a imagem de intransigência. Eu penso que, do meu ponto de vista, acho que chegou uma altura de que as partes vão entender. Eu desejo ardentemente, e não apenas como pai também, mas sobretudo como um cidadão, que acho que os problemas têm que ser resolvidos de forma pacífica, harmoniosa, negociada, em que não pode haver vencedor e perdedor. Desde sempre eu fui advogando este princípio e eu acho que está válido e eu tenho certeza que nos próximos tempos teremos cumprir. Sim, tomando em consideração as palavras do ministro do Trabalho, eu acho que poderá haver muito brevemente o desfecho positivo desse caso. Desfecho, parece que há uma luz ao fundo do túnel, porque o ministro fala em apresentação de uma proposta. Não sei se essa proposta vem para outros pontos e não aquilo que o sindicato mais exige, que é o problema salarial. Agora, se isso vem a acontecer de uma proposta do governo para o salário entregue ao sindicato, vamos lá ver. Vamos lá ver. Se assim acontecer, poderia haver mesmo. Mas o ministro disse que esse ponto de aumento salarial não terá solução para já. Sim. Aliás, o próprio primeiro-ministro disse que essa questão de aumento salarial não haverá, porque já tinha sido dito ao sindicato em novembro do ano passado. E o que lá admira, como é que o sindicato vem agora exigir isso. Agora, eu acho que há muita coisa aqui que não está sendo bem dita, porque o que eu ouvi da porta-voz
doutora Vera Lombar, porta-voz do Intersindical, ela diz que o governo tem que apresentar uma proposta, 5 mil, 6 mil, 7 mil, é disso que eles estão a exigir, porque o problema está mais concentrado no salário. Depois, outros ganhos que eles tiveram são mais ganhos que são as condições de trabalho. São ganhos de condições de trabalho que são coisas do governo. O governo é quem define essas condições nas escolas. Giz, quadro, condições sanitárias nas escolas e por aí fora. Agora, não deixou-me entender também a líder sindical que a questão de alguns ganhos de subsídio não estava bem definida. Não há nada bem definido. Não sei se é essa proposta que o governo vai levar, porque se a questão não for resolvida já na próxima semana, estará, portanto, o ensino, de certeza, competitivo. E poderá haver consequências. Sim, nós também temos também uma equipa da OIT em São Maurício para ajudar o governo no sentido nessa negociação. Sim, eu até disseram que não dinheiro para isso, mas já que gastaram, poderão fazer. É bem possível que, são peritos de negociações, é bem possível que eles juntos, os sindicatos do governo, encontrem uma saída. Agora, eu falo em consequências. A primeira consequência disso são os alunos que não têm aulas. A segunda consequência, que poderia ser já imediata, é a própria ministra que poderá não ter como negociar mais e por causa da discussão. Normalmente isso acontece assim. Se a ministra já se esgotou tudo que ela tem para dar aos professores, o que é que ela fica aí a fazer? Ela terá certeza por causa da disposição. Isso pode ser uma das consequências. E depois, se ela põe o caso à disposição, aí há outras consequências que poderão vir. Não, segundo a ministra, as condições são financeiras, não é? As financeiras não têm condições de... Não tem condições. Sim, não depende. Ela como ministra, se não está a conseguir e uma greve está a ser prolongada, aí ela... Não, mas será com um novo ministro? Os sindicatos vão mudar ou não vão mudar? Eu creio que não haverá, não se irá para nenhum extremo. Eu penso, o que o ministro disse é que houve uma contraproposta. A contraproposta do sindicato tem a ver com o aumento salarial. Se o governo está sensível a ouvir e fazer uma outra proposta, o que quer dizer que quando ela se diz que há uma luz do fundo do túnel, quer dizer que há possibilidade de um entendimento em relação a isto. Porque os sindicatos não fazem fim-capé em relação aos 10 mil dobras que estão na sua impossibilidade. Agora, o governo, normalmente, eu acho que na estratégia de negociação, já venceu em relação ao patamar máximo. O que está em causa é aquilo que é, e podemos imaginar qual será a contraproposta do governo face à que apresentou o sindicato. O sindicato flexibilizou, disse, pode ser até 5, até hoje, está a perceber? E Deus deu a entender que flexibilizou. Apresentou uma contraproposta. Não sabemos qual é o valor. O ministro que está a mediar diz que vai levar ao governo e que provavelmente, por aquilo que diz que há alguma esperança de solução e que faz com que eu, como pai, e que tenho alguma sensibilidade para aquilo que são as dificuldades econômicas do Estado, mas também as dificuldades de sobrevivência dos professores, eu acredito que haja um meio termo. É essa sensibilidade que me parece que foi deixado a transparecer pelo ministro. O ministro não falou de intransigência das duas partes.
Portanto, o ministro deu a entender que digamos, por essa razão que eu acredito que é um túnel, fundo do túnel, porque senão, se fosse para manter o status quo, portanto, nem sequer era necessário aquele sinal de alguma Mas há uma questão aqui. Quem fica a ganhar e quem fica a perder? Pois, mas nenhuma negociação não é para ninguém a ganhar ou perder. Não, quem fica... Não. Agora, as consequências haverá sempre para os alunos, para os pais encarregados de educação. Isso é em toda a greve no mundo. Não é greve no mundo em que o serviço que fica paralisado, os que beneficiam desse serviço, ganham. Não existe. Só ganha... Recorda que aquilo que disse a opinião pública aqui, um interveniente da opinião pública, que deve ser encarregado de educação, disse que se não... Mas eu ouvi a Associação dos Pais. Será que ele é representante da Associação dos Pais? Eu ouvi a Associação dos Pais. As pessoas poderão sair à rua com... Pois, mas mas a Associação dos Pais, eu também sou membro de uma Associação dos Pais, não é essa sensibilidade. Isso é um cidadão que é livre, exprimiu a sua preocupação, mas essa não é representativa da Associação dos Pais. Eu ouvi, quer na rádio, quer o líder da Associação dos Pais, dizer outra coisa. Tanto é que ele não puxou-se. Ou as pessoas saiam à rua contra as pessoas, ou as pessoas saiam à rua contra o governo. Eu creio que nem vai ser necessário. Deduzo das palavras do ministro. Nós estamos aqui a especular, a dar um... Sim, mas eu prefiro ater-me aos fatos que estão em cima da mesa. Sim, eu também estou a falar de fatos. Não. Estamos a especular o que poderia acontecer. Sim, mas não é fato. O fato é que houve uma contraproposta, o governo está sensível a analisar a contraproposta. Vamos esperar que o governo diga qual é o sinal que dá de alguma flexibilidade. É este que vai, porque anteriormente nem havia disponibilidade em ouvir contraproposta. Eu acho assim. Eu acho, na minha opinião, que isso está praticamente não deve ser saída. Não, tem saída. Está o ministro deixa. Não quer dizer que não vai ter saída. E aí nós estamos nesse meio tempo, tudo se acalma. A predisposição do governo é ouvir a contraproposta do sindicato é sinal de flexibilização. O que eu acho é o governo dizer ao sindicato: olha, nós, este ano... Mas o ministro é membro do governo. Nós, este ano, não vamos poder dar isso. No próximo ano vamos fazer assim. Ou daqui... Faseado. No próximo ano. O ministro deu pista. No próximo ano deu pista. Mas o salário mínimo dá-nos tempo, porque não vai ser só a educação. O governo pode fazer essa proposta. O ministro deu pista. Eu penso que vai haver fundo braço. Deixa eu ver o salário mínimo este ano não está orçamentado e não vai ser possível. Nós, no próximo ano, vamos fazer isso. Isso é dedução ou tem elementos concretos? Não tem elementos. Então é dedução. Não, o que eu estou a dizer é que para ter essa saída, porque o sindicato também são gentes urbanos. Eles, com certeza, conhecem minimamente a situação. Uma coisa não está orçamentada, como é que vamos dar, por exemplo. Então, o próprio primeiro-ministro disse: poderiam suspender a greve e nós continuar nas negociações. Eu acho que é uma boa saída. Não vamos largar as vossas reivindicações, vão estar de pé. Eu preferia ouvir isso da boca do sindicato. Não, mas o ministro disse isso. Então vamos ver se o governo consegue convencer os sindicatos, mas o governo tem que apresentar alguma coisa, alguma proposta. Este ano não, ou no próximo ano, eu acho que o governo deveria assumir já algum compromisso. O que eu acho é que nesse ano, eu vou fazer, o que eu deduzo, já é minha dedução, é que o governo vai fazer um gesto e dizer: olha, minha gente,
não podemos fazer mais do que isso. Vamos, como o ministro deu pista, próximo ano, eu penso, porque se mantiver a intransigência de que não faz nenhum gesto, eu não acredito. Senão não havia esse sentido do otimismo. Não havia sinal de otimismo. Eu acredito que vai haver fumbra. Há sinais de otimismo. Eu acredito. Eu tenho essa crença. Ok, mas vamos para um subtema que é a greve na Agripalma. Sabemos que também se já dura já há algum tempo. Qual é a vossa visão, esse comentário sobre a greve da Agripalma? Sabemos que houve uma manifestação recentemente, onde foi entregue uma petição ao Primeiro-Ministro. A greve da Agripalma é mais um problema e nós, eu acho que... Estamos a ver as imagens de esta manifestação que foi feita aqui na capital do país. Eu acho que esse país está funcionando um bocado mal. Esse país está funcionando um bocado mal. Porque eu não posso entender que há uma empresa, um maior espectador do grupo nacional. Há investimentos feitos. A entidade patronal fez investimentos. Eu não posso entender que uma empresa fique a ver tantos prejuízos, porque os trabalhadores pediram 38%. Então, estavam negociando e tal. Foram para 15%. Pediram, baixaram até 15%. E o empregador diz 8%. Sim, mas pode ir para 15% com assiduidade. Então, os trabalhadores estão reticentes. 15%. Se não for 15%, nós não vamos arrancar o trabalho. Quer dizer, eu acho que há qualquer coisa aí, o próprio empregador está a ver uma certa fragilidade do próprio poder político. Porque eu não posso entender isso. Deve haver uma intervenção junto do empregador. Sim, senhor, nós não vamos assustá-los, mas a questão, eu penso que o próprio Estado conhece os rendimentos daquela empresa. Não é o Estado mas o Estado não pode interferir? O Estado não pode interferir. Numa empresa privada. O Estado tem formas de, não digo negociar, mas sim falar com o empregador que vocês estão a perder, nós estamos a perder, os trabalhadores estão a perder e a saída. A saída, vocês têm que encontrar uma saída o mais rapidamente possível. Porque as máquinas de couro podem estragar. Mas é uma questão que a direção pode estar conhecendo disto. A direção da empresa, isso que eu já disse aqui anteriormente, eu acho que se isso está acontecendo na Agripalma, eu acho que o empregador já ganhou muito dinheiro, nesses 2 anos, 2 ou 3 anos, né? 3 anos de funcionamento da empresa em pleno, já tem ganho muito dinheiro e estão se maribando. Okay. É o que eu penso. Sim, porque eu não posso investir, haver tantos prejuízos e estar aí nessa lenga-lenga. Tem que encontrar uma saída. Okay. Vamos para o Martim Tavares. Portanto, eu pouco, quase nada tem que se ter a dizer. A única coisa que eu acho é que o governo tem alguma capacidade de influência. Mas tem estado a fazer, segundo o ministro do Trabalho. E, além disso, a mediação tem que ser feita pelo governo. Tem uma situação um bocado delicada, porque o governo é a parte que representa o Estado, embora a percentagem seja residual, mas não deixa de ser acionista. Depois, há o problema de credibilidade, porque há um certo fornecimento, há contratos que são feitos, pois os valores de exportação entram na nossa balança de pagamento. Portanto, na balança do índice de exportação. Portanto, eu acho que tem que fazer, e também os impostos, digamos assim,
tem que fazer alguma pressão no sentido de haver alguma flexibilização, porque se outra parte veio até isso, quer dizer, se alguém estiver doente, não poder ir a trabalho, e se esse mês ele teve faltas, quer dizer que o seu salário já só tem porcentagem, teve aumento de porcentagem que vai variando. Eu acho que vamos já para... é um bocado complicado isto de percebermos esse raciocínio no sentido de que benefícios. Eu acho que precisa-se de conversar seriamente com o empresário. Ok, meus senhores, vamos para o terceiro tema. João Bonfim é o novo presidente do Partido de Convergência Democrática. Foi eleito no segundo Congresso Extraordinário. Novo líder do PSD prometeu unir os militantes e disse que vai fazer uma oposição pacífica em prol do desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. João Bonfim vai conduzir o destino do Partido da Convergência Democrática, PCD, para um mandato de 4 anos. O cargo de presidente do Partido de Convergência Democrática me conferem serão resolvidas sempre com toda a dedicação e com muito trabalho. A greve dos professores faz parte de um processo natural em democracia, em que os trabalhadores têm essa capacidade reivindicativa. O erro não está da parte dos professores, que fazem exigências salariais. O erro está da parte do governo, que não tem capacidade negocial. João Bonfim assume a presidência do partido PCD no segundo Congresso Extraordinário que aconteceu este sábado. Recorde-se que o Partido da Convergência Democrática não tem assento parlamentar. O tema está lançado novamente. Ambrosio Quaresma não era esse candidato que, na altura, pensava que ia vencer essas eleições? Ou era o candidato na altura que... Não, para mim os dois candidatos reúnem condições para mim para liderar o PCD. Agora, eu acho que o João Bonfim tem que ter muita criatividade, muita imaginação política para levar avante esse partido. Muita mesmo. Porque o que eu vi é que João Bonfim não conseguiu acabar o livro da história do PCD de 1990 até 2022. O PCD fez uma história de 1990 até 2022. É um livro que ele não acabou de ler. Quando ele ao assumir, portanto, a liderança do PCD, sair automaticamente de um congresso e vem dizer que o governo não tem capacidade negocial, o governo é incompetente, porque isso é parte de coisa que, na minha opinião, chamar o governo de incompetente. Eu acho que um líder do partido, ao sair do congresso, a ser assim tão linear, chamar já, eu acho que não é a altura. O que eu acho que ele devia dizer é assumir uma posição em que ele não daria razão a nenhuma das partes, mas sim dizer aquilo que se pode dizer, que ambas as partes têm que encontrar uma saída. Isso, para mim, quer dizer, talvez ele sairia melhor dizendo isso, e não caracterizar automaticamente o governo é incompetente, o governo não tem capacidade. Portanto, essa coisa da oposição, de o governo é incompetente, não tem capacidade,
isso já está entrando em desuso. Todos os partidos da oposição utilizam isso, é incompetência, não tem capacidade. Todos os partidos da oposição usam. Eu acho que os partidos da oposição, às vezes, ficam na oposição eternamente porque não têm imaginação e não têm criatividade. Há que haver imaginação política, criatividade política. Porque o PCD, o atual PCD, se continuar com esse tipo de agressão verbal, esse partido não vai crescer. Não vai crescer. Vai continuar na mesma. Aqui a cantar todas as manhãs como os galos fazem. Portanto, eu acho que o partido, ele assumir isso, tem que ouvir os militantes e as pessoas de todo o país para organizar. Depois do partido estar organizado, vamos lançar para uma verdadeira oposição. E uma verdadeira oposição é como? Não está chamando nomes, aparece com factos. Uma oposição aparece com factos. Uma oposição tem que ter governo de sombra, tem que ter estratégias políticas, tem que ter gentes que estudam as coisas e aparecem. O seu governo, eu sendo oposição, eu apareço, o seu governo fez isso. Nós não. Nós apresentamos isso ao governo que vai contrariar com os seus benefícios. Está entendendo? Tem que haver trabalho. Tem que haver trabalho. Senão, a oposição vai vivendo aqui anos, dezenas de anos na oposição, até muitas vezes acabar. Porque, veja só o que está. Você não entende? Não sei se estão a acompanhar isso. O partido da extrema-direita em Portugal, que é a de Ventura. Ele contraria até algumas verdades, mas ele vai ao povo buscar essas verdades. Por que André Ventura quadruplicou o número de deputados no Parlamento? Quer dizer, se eles antes tivessem 30 ou 40 deputados, eles ganhariam. Agora, eles tinham 12 e foram para 48. Por quê? Eles foram buscar essa preocupação que existe no seio da população. Sabe que há muitos portugueses que não gostam de tanta gente, tanta imigração, tanta gente na sua terra. E ele vai buscar isso. Ele vai buscar essa questão de imigração, vai buscar a questão das pessoas estarem a migrar e não terem condições de sobrevivência lá, não têm casa, não têm coisa. Até passou-se imagem que há imigrantes a dormirem na rua Martim Muniz, no Vasco da Gama e outros, quer dizer, ele vai buscar tudo isso e próprios portugueses, muitos portugueses que veem isso estão contra essa imigração. E as pessoas saíram das suas casas, para votarem mais nesse partido. Ok. Sim, o Martim Tavares, essa tática desse conselho de Abraço Quaresma, eu acho, a partir da mesma ideia? Não, eu acho que politicamente é um simplista. E além disso, sabe que quando qualquer partido de oposição aparece aos olhos públicos, da opinião pública, que está a fazer frente ao governo, imediatamente depois de lá. A estratégia, olha, assim, ele entra em contradição. A Ventura foi o maior adversário do PS, que era o governo, denunciava e fazia, por isso que a sua popularidade cresceu. Inclusive, se o PSD não se associasse ao Partido Monárquico e o CDS, nem sequer, então, porque ele fez uma oposição agressiva, muito mais do que
Portanto, eu não estou a aconselhar. Não. Deixa-me concluir. Pois está. Sim. Fica um monólogo. Não vale a pena. Portanto, depois posso perder o meu raciocínio. Por quê? Porque é assim. Quem é que vai traçar a estratégia para o partido? Sou eu? É o próximo? Cada partido tem sua estratégia. A estratégia, portanto, podemos dar opinião, sim, mas é uma opinião. Mas é assim, mas entra em contradição com a ciência política. A ciência política diz a oposição, se ela faz frente, e prova-se, faz frente ao governo, aparece dócil, ou das duas uma. Ele tem um acordo de incidência parlamentar com o governo, ou então faz parte de uma coligação. Portanto, essa é a separação entre o poder e a oposição. Depois há outras coisas que eu acho. Neste momento, depois da travessia do deserto, o PCD precisa demarcar-se no período tem que aparecer aos olhos da opinião pública, do meu ponto de vista, como sendo uma alternativa à oposição. A oposição frouxa, desacreditada, é preciso que apareça uma oposição, faça com que saia da letargia. Se eu fosse líder... Isso quer dizer que o PSD quer... Agora, o que está em causa para mim nem é sequer essa afirmação. O que está em causa nesse momento, para o PSD crescer, o que é que deve fazer o PSD para crescer? Reconquistar as bases. Procurar fazer inquérito, saber onde que franja da sociedade ainda é possível penetrar. Isso é um discurso ocasional, no fervor do Congresso. Neste momento, a estratégia, do meu ponto de vista, unir, reforçar um partido. Qualquer partido que nós vimos o Ari, como é que o Ari se reforçou? Não foi fazer frente ao governo do MLSTP. Foi a maior oposição que eu vi, com maior agressividade, tanto das redes sociais, o Ari fez uma oposição mais séria e severa, por essa razão que conseguiu, como depois também com outras coisas que a gente já sabe, conseguiu inverter a sua posição que em algum momento foi desfavorável. Aí, se fizesse frente ao governo, que tal? Hoje, nem seria o que é. Neste momento, o PSD precisa procurar o seu espaço, ver na chamada, no que resta da mudança, o que é que pode reconquistar, sobretudo a juventude. Nesse momento, há muitos jovens que estão desorientados. Há jovens que, quando o PCD foi criado, nem eles não tinham nascido, hoje já são adultos, já votam. Eu penso que o que se deve pensar como aquilo que é o crescimento do novo partido, procurar um espaço, tem que ser nessa ótica, melhor ou maior unidade, ter como ele diz, um governo sobre isso. Todos os partidos modernos têm que ter, isso é natural. Isso é elementar, nem precisamos... Martim, parece que você não entendeu aquilo que eu disse. O Jean Bonfim não leu a história do PCD, 1990 até... Não leu a história. Tem que ler a história. Eu posso ser fundador, desatualizar-me da história e tentar rever a história. Ele não leu a história. Quando você não acaba um livro... Tu falas categoricamente como tivesse... Não, quando você não acaba de ler um livro... Quando você não acaba de ler um livro, ficas confuso. Sim. Você começa o livro e para no meio. Você conhece a conclusão? Isso é ficção. Não, eu estou vou falar coisa real. O que eu estou a dizer, referiste, por exemplo, a ADI. ADI, só fazer oposição. Eu não estou a dizer que nós façamos... Fazia frente ao governo? Mentira, não fazia. Fez oposição. Fez oposição. Não, fez oposição. Mas quando tu dizes que nós temos que fazer frente ao governo, nenhuma oposição faz isso. Nem o tal Chega fez isso, nem o PSD, que foi considerado uma oposição frouxa, não fez isso. O tempo está esgotado. Rapidamente, um braço para concluir. Não, fazer oposição é saber quando deves fazer e como. Quando e como. Conhece a estratégia de todos os partidos.
Deve ter. Mas a estratégia do PCD, porque eu li a história do PCD, 90 a 2000, eu conheço. Tens que dar uma cópia. Eu li a história. Agora, as estratégias lá internas falharam. Falharam em tudo. Por que falharam? Eu li a história. O PCD começou muito bem. O PCD começou muito bem até... Tens muita capacidade de julgar. Nesse momento eu acho que não é essa nossa tarefa. Eu acompanho. Sim. Isso é acompanhar. Um julgamento desnecessário. Não, eu acompanho. O PCD fez a sua história de 1990 a 96. 96 para diante, 90 a 96, a 96, tinha uma boa história, tinha um bom caminho histórico, estratégico político. Mas depois, essas estratégias extravasou-se. O governo de César é só para concluir. Está fazendo leitura errada. Não. Quando 96 em diante, essa vossa estratégia a estratégia do PCD foi entregue a aventureiros. Isso é uma acusação, não pode julgar. Ok, pronto, mas ficamos nesse tema. Mas seja como for, eu acho que nós vamos, é livre nós temos de opinião. pouco tempo, vamos avançar para outros subtemas. Foi lançada a primeira pedra para o ranking do primeiro e segundo lote das obras de requalificação da marginal orçada em 28 milhões de euros. O primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada, foi quem presidiu o ato, tendo realçado a importância desta obra a nível da produção costeira e melhoria de infraestruturas. O arranque desta obra de qualificação da marginal, entre 150 a 200 postos de emprego serão criados. Martim Tavares, é uma obra que vai, de fato, revolucionar a nossa marginal. Sim. É pena que há uma parte que é logo à entrada do país que ficou, mas eu espero que o Primeiro-Ministro deu garantia que vou estar a tentar encontrar financiamento, embora eu pessoalmente acho que alguma coisa depois ter-se a explicar, porque inicialmente o projeto tinha um valor que era estimado, hoje o valor, não sei se foi inflacionado, por causa também da inflação e também hoje, subimos depois da guerra da Ucrânia e depois da pandemia, os preços subiram, mas o que é certo é que o valor inicial de 25 milhões, hoje já se estima quase 40 milhões. E mesmo, agora para 28 milhões. 28 milhões são os dois troços. Os dois troços. Pois há os dois troços, não, as duas fases comerciais. Depois tem uma terceira que é, digamos assim, que é espelho. Vem do aeroporto, a primeira entrada que se toma contato com o país, essa fase vai ficar para a terceira fase. Sim, 8 milhões. Pois, eu acho que o Primeiro-Ministro disse que vai se negociar talvez com o Banco Árabe de Desenvolvimento, o BADEA, e acho que é possível encontrar o financiamento. Neste momento, eu acho que há duas coisas a reter. Uma é mudar o panorama da nossa cidade. É sinal de degradação crônica e deixa uma imagem muito má. A gente vê a marginal, toda a marginal precisa não apenas de mudar a face, mas sobretudo fazer uma requalificação que tome em conta os problemas da natureza. Sabemos que com a alteração climática há uma invasão de águas marítimas e nós, como brasileiros, sofremos com a erosão de costa. E temos visto lá buracos que são autênticas crateras, e é preciso se resolver isso. Eu trago sempre na imagem aquilo que aconteceu com a Baía de Luanda. Ficou bonita e eu espero que, na nossa dimensão, consigamos trazer essa beleza. Eu penso que o facto deste projeto ser transversal a vários governos e não morrer já é um bom sinal, porque temos tendência de que aquilo não começou comigo, morre, e é preciso que haja, isso é um bom sinal de continuidade do Estado. Eu penso que tem que haver esse princípio
Eu normalmente não gosto muito, na minha posição de jornalista, parecer alguma parcialidade, mas nesse aspecto eu acho que um bom sinal de que tem que haver sempre continuidade do Estado. Não é porque o projeto começou com aquele ou continuou com aquele, vamos pôr de parte. É preciso que o Estado tenha continuidade de Estado e que todos ficamos a ganhar. Neste momento, não é só quem lança pedra. Muitas vezes até quem lança pedra nem vai inaugurar, mas o benefício é para todos. O que importa é que fica a obra feita, vai ter consequências na nossa economia. Quem dera se nós conseguíssemos, para a nossa pequenez, esse projeto já é considerado estruturante. Sim. Para a nossa economia, a pequena economia vai ter reflexo na compra de materiais, areia, outros produtos aqui, inertes aqui, vai ter influência em termos de mão de obra. Eu tenho certeza que não vão pagar um salário, pois acho que o salário poderá até ser um pouco melhor em relação, porque a conjuntura favorece isso. Muitos quadros foram embora, o que eu acho que a mão de obra qualificada escasseia, o que quer dizer que vai aumentar, em certa medida, o custo de mão de obra mais qualificada, vai pressupor um salário melhorar. Eu acho que as pessoas se ganham mais, vão comprar no seu quiosque, a pessoa de quiosque vai comprar nas grandes lojas, o que quer dizer que haverá uma economia, uma rotação econômica com o termo próprio é uma circulação da dinâmica econômica com reflexos do crescimento. Eu penso que será uma atitude de louvar o facto de numa altura que bem precisamos de marcar a diferença, quando fica-se muito tempo sem mostrar obra. Para qualquer governo, não é só para isso, para qualquer governo é penalizante. Sim. Eu acho que é importante, é uma marca que pode, em certa medida, aumentar um pouco da nossa autoestima. Sim. Nós estamos com a autoestima muito em baixo, é preciso levantar a autoestima. Sim, o Andrés Pereira. Eu não tenho muito para dizer sobre isso, mas eu já abordou muitas questões. Eu acho que se nós estamos na era do pensamento, do futuro turístico bastante meio pensativo, eu acho que essa obra vem justificar um pouco que as autoridades santomenses estão a trabalhar para nós termos a nossa cidade, pelo menos a parte costeira, com um novo visual, né? Porque os turistas normalmente, quando vêm ao nosso país, eles gostam muito, e há muitos turistas continentais, de países continentais que nem conhecem mar, nem conhecem mar. E vêm para aqui e eles terão a oportunidade de apreciar, andar na nossa orla marítima. E depois vai haver plantio, de certeza, de muitas árvores, tentar entender. Depois desse projeto estar concluído, 3, 4, 5 anos, não sei que tipo de árvores que eles vão plantar, vai haver sobrevivente, e isso convida muita gente a andar mesmo. Sim, depois, segundo o Primeiro-Ministro, ainda nesse primeiro semestre, haverá, na Semana das Obras, da construção do aeroporto, aerogar e lotação do próprio aeroporto. Sim. Tudo isso eu acho que, não sei qual é o plano estratégico de desenvolvimento do país, o que também não existe, mas tudo isso leva, penso que o país começa a dar passos. Se houver vontade dos dirigentes em fazer as coisas para o país, porque eu acho que todos nós, quando temos uma responsabilidade, devemos ver que vamos sair dessas responsabilidades amanhã. E fica a marca, tem que ficar a marca. Eu moro, mas os meus filhos, os meus netos e outras pessoas que viram, olha, essas obras foram feitas por fulano letrado, está entendendo? E é muito bom que as nossas autoridades comecem mesmo a pensar no país, porque esse projeto é pensar no país,
que está a pensar no país. Quando se pensa no país, devemos fazer as coisas que as futuras gerações também peguem e façam. Porque os outros fizeram, vamos tentar também fazer. Ok, vamos para a última parte do País em Análise. Na contagem decrescente, a ordenação episcopal de Dom João VI de Nazaré, os preparativos estão a decorrer a bom ritmo. A comissão organizadora espera que toda a população santomense se junte à festa, onde são esperados cerca de 50 individualidades estrangeiras. Martim Tavares, já mesmo na reta final, vai ser de facto um evento histórico para o país, com a ordenação do bispo, o primeiro bispo nativo em São Tomé e Príncipe. Portanto, eu, antes de mais, eu gostaria de felicitar ao senhor bispo, e dizer que nós devemos ver isso em duas dimensões. Uma, primeiro, será o primeiro bispo nativo. Portanto, nós habituamos nos últimos anos a ter bispo expatriado, portanto, e desta vez temos um nativo, nascido, crescido, criado, sabe falar foro, sabe falar a língua de São Tomé e Príncipe, e que na nossa língua o Luludê foi entelado lá. Portanto, além disso, há outra dimensão, que é a dimensão de ser um jovem. Normalmente, estes cargos são dados a pessoas, figuras da Igreja, com uma certa idade. E, portanto, o que quer dizer que ele assumiu uma certa maturidade para ser, lhe dar confiar em essa responsabilidade, porque ele vai não só ser o representante da fé católica, mas também o mais alto representante do Papa aqui. Não será o mesmo com o cargo do embaixador da Santa Sé, mas é ele que cá diz o catecismo da Igreja Católica em nome do Papa. Portanto, o que quer dizer que para os católicos são-tomenses é um ganho, e para São Tomé também, porque embora a nossa sociedade hoje seja muito religiosa, por causa de termos um Estado laico, há liberdade religiosa, mas para os católicos ele será, digamos assim, uma figura de maior estima, o que não quer dizer que os outros não tiveram outros bispos cá estiveram, foram estimados, mas este representa, além disso mesmo, vai aumentar a visibilidade, é um ganho também, porque, parecendo que não, o Bispado de São Tomé passa a ter uma visibilidade com essa cerimônia. Virão figuras importantes da Igreja de outros países e, sobretudo, da Santa Sé, que virá dar o testemunho desta responsabilidade. Eu penso que é o que me ocorre dizer, e desejar uma vez mais um bom desempenho e que os católicos são-tomenses sintam-se bem servidos. Agora, se queres rematar eu acho que isto... Primeiro eu queria parabenizar o nosso bispo são-tomense, que é o primeiro solo ser bispo da nossa terra, que é o João VI de Nazaré, uma pessoa que eu até conheço bem. E ele ocupa o lugar dos padres de Santo Tomé como 31º bispo de Santo Tomé. O 31º bispo de Santo Tomé. Portanto, primeiro foi em 1533. Primeiro bispo. Isso é mesmo investigação jornalística? Investiguei 1533. A 1533.
1940. Foi o primeiro bispo. Chama-se Diogo Oliegas, já vê? Oliegas foi o nosso primeiro bispo a São Tomé. E passados esses 5 séculos, vem o nosso bispo Santo Bense. É um orgulho para o país, é um ganho para o país. É disso que nós começamos a dizer que estamos a ganhar a nossa independência aos bocados. Está a entender? Porque tudo vem. E é necessário nós também termos gentes nossas, está a entender? E o bispo, conforme disse o Martinho, fala nosso crioulo, fala a nossa língua fora e tal. E isso, para nós, parece que a mensagem poderá passar mais enquanto bispo para os crentes da Igreja Católica, né? Meus senhores, estamos no final. Fica por aqui, o tempo esgotou, mas queria concluir essa parte. Não, é só isso. Ok, fica assim mais uma edição do País em Análise. Muito obrigado, meus senhores. Esperemos regressar na próxima ocasião. Boa noite.